Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma tributária esteve entre um dos temas mais discutidos na Câmara dos Deputados durante esta legislatura, os últimos 4 anos. Um acordo geral e suprapartidário foi costurado para sair uma proposta centrada na simplificação do sistema. O texto permite ainda a unificação de tributos sobre o consumo e, ao mesmo tempo, reduz o impacto para os mais pobres. E nesta edição de retrospectiva do Palavra Aberta, eu converso com o relator da proposta de emenda à Constituição, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Rauli. Muito obrigado. Bom, a gente está fazendo uma retrospectiva e um dos temas que o senhor mais trabalhou aqui nessa Câmara foram 7 mandatos. 7 mandatos, 28 anos. Isso. Quando eu cheguei aqui, a população do Brasil era de 149 milhões de pessoas. Gente. Hoje está quase chegando a 210. São mais de 60 milhões de pessoas desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados. O senhor é responsável por esse acordo que está sendo feito em torno da reforma. Eu Isso. queria que o senhor dissesse para a gente o que pode ser votado, se há possibilidade de ser votado ainda neste ano. Bom, primeiro dizer que nós, nesses anos todos, fizemos uma revolução tributária para a micro e pequena empresa. Há 22 anos atrás, o Simples Federal, e há 12 anos atrás, o Super Simples, que eu tive a honra de ser o relator, e o MEI, né, que nós criamos. Então, criamos leis tributárias importantes. Hoje, a microempresa ocupa 27% do PIB, quando nós começamos era menos de 15% do PIB. Então, quase dobramos o PIB da micro e pequena empresa no Brasil, né? Cresceu mais do que as grandes empresas. Então, a nossa proposta é simplificadora. Tem 3 bases tributárias universais conhecidas, onde incidem os impostos. Primeiro, o patrimônio, a propriedade. Tem 5 impostos. O Imposto sobre a Propriedade Urbana, IPTU, Rural, ITR, o Motores, né, que é o IPVA, e 2 de transmissão, causa-morte e intervivos, 5. Esse arrecada muito pouco, apenas 4,4% dos 100% da arrecadação nacional. A segunda base é a renda e proventos de qualquer natureza, que tem 2 tributos. O imposto de renda da pessoa física e jurídica e a contribuição previdenciária sobre o lucro líquido, que é só jurídica. Esta base arrecada 20,7%. A terceira base, que é o consumo, que tem o ISS municipal, o ICMS estadual e os impostos federais, IPI, o PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF, PASEP, e tem ali também o Fundo de Garantia e outros, que representa 54,4% da arrecadação nacional. Mais da metade da arrecadação está na base de consumo, que vai para o preço, vai para a mercadoria e vai para o consumidor final. Ele que paga mais no embutido, né? Paga-se menos imposto de renda. E uma subbase que é a previdência, empregado, empregador, tanto do INSS quanto dos estados e municípios da União, que arrecada 20,3%. Somando dá 100% da arrecadação nacional. Onde está o erro? O erro está, primeiro, no excesso de tributos na base do consumo, tem 9 grandes tributos, que devia virar 1 ou 2 no máximo. Que penaliza, inclusive, os que ganham menos. Isso. Aí a primeira questão simplifica. O imposto de renda, que tem 2, vira 1. Propriedade mantém e previdência mantém. Então, se nós colocarmos um IVA, o Imposto de Valor Agregado, o que é o IVA? É o mesmo que fosse a soma do ICMS e do ISS, é a mesma base de bens e serviços. Ou seja, o PIS e COFINS é a mesma base. Então, nós teríamos, então, um tributo IVA, valor agregado, no débito e crédito em cada operação, desde que saia matéria-prima, né, seja mineral, vegetal ou animal, até o consumidor final. Cada etapa que passa cobra a fase anterior e deduz o que pagou, chama IVA, Imposto de Valor Agregado, ou Imposto de Valor Acrescentado, né? Ou valor adicionado, é a mesma coisa. E aí nós vamos colocar uma tecnologia, que é o modelo Abu Dhabi,
que é a cobrança eletrônica. Sim. Será tudo online. O imposto não vai ficar retido mais na mão da empresa. Acaba com a burocracia, simplifica, diminui a corrupção, zera a elisão, acaba com o contencioso tributário, a burocracia zera. Então, aumenta a arrecadação. Aumenta a arrecadação. Nessa base IVA, dá para tirar o imposto de comida, de remédio, para diminuir a carga tributária dos mais pobres. Dá para ficar imposto zero para esses setores? Para esses dois setores, zero. Ou o próximo de zero. Sim. Também dá para devolver dinheiro para as famílias mais pobres. Em vez de você fazer a nota fiscal de Brasília, sim, Paulista, do Paraná, ficar distribuindo o prêmiozinho, você devolve para baixa renda, para diminuir a regressividade. O que é a regressividade? É quando você tributa mais os mais pobres e menos os mais ricos. Então dá para aumentar a carga tributária dos ricos e diminuir dos pobres. Tem grandes vantagens. Claro. Agora, eu queria saber como é que estão as conversas com a equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para ver se tem possibilidade de realmente ser aprovado agora ou mesmo no início do próximo governo. Estou fazendo de tudo, de toda a minha força, meu foco, minha força, minha fé em Deus, para convencer o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, a sua equipe, né, o Marco Sintra e toda a sua equipe a aprovar ainda este ano, porque o Michel Temer já está convencido, o Rodrigo Maia já me autorizou e também os líderes de todos os partidos. Essa é uma proposta suprapartidária. Eu falei agora há pouco com 2 governadores do PSDB. Eu falei, olha, a nossa proposta tributária vai dar a vocês, se for aprovada este ano, só a aprovação, um crescimento de 6% ao ano. Isso vai ser 3 vezes mais do que o crescimento que tem acontecido no Brasil nos últimos 30 anos. Então, ao invés de vocês terem 8% de crescimento em 4 anos, estou oferecendo 25% de crescimento. Mais a inflação, vai ter uma arrecadação acrescida de 40%, que vai pagar o déficit público, vai poder dar aumento salarial, vai poder ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Essa reforma era reclamada até pelos governadores, porque eles diziam todos, que perdiam, né? Prefeitos, por causa do governadores, ICMS, empresários, trabalhadores, auditores, os órgãos mundiais, Banco Mundial, Banco Interamericano, todos. O diagnóstico é um só. Saiu um diagnóstico semana passada que entre os 190 países do mundo que tem facilitação para comércio, para desenvolvimento mercantil, comercial, o Brasil, 180º, 108. E a tributária é 184º. De 190, nós só ganhamos de 6. Então, é o pior sistema tributário do mundo. Nós estamos oferecendo para ser um dos 10 melhores do mundo. Está estudado, tem toda uma equipe competente da Câmara, temos o SEBRAE com a gente, o FGV Rio, tem estudos da CECIF São Paulo, do Instituto Atlântico de São Paulo, tem o IPEA, temos estudos aqui feitos, demonstram que nós estamos fazendo uma harmonização com o sistema tributário europeu da OCDE. É isso, né? Agora, deputado, como a gente está fazendo uma retrospectiva, queria que o senhor falasse para a gente um pouco, né, principalmente nessa última legislatura, os projetos que o senhor relatou, o que o senhor destacaria? Bom, eu destaco nos meus anos de parlamento, que são 28, primeiro, a primeira lei de transparência de contas públicas, de minha autoria. A lei Candir, que eu relatei, as leis do Simples, que eu fui autor, do Super Simples, que eu fui relator, a lei da SA, que eu fui relator e fui autor, a lei que ajudei a aprovar o Plano Real, o Pronaf, o Pronafim, o Proger, o FIES, né? Leis que, como a da Super Simples, gerando hoje mais de 60% do estoque de empregos no país, o MEI, com 7,5 milhões de MEIs no Brasil, eu destacaria... Os empresários são os que mais empregam, né? Exatamente. Na educação, a minha ideia, que foi roubada, né, pelo governo do PT, que é a de financiamento do estudante com impostos, que é o FIES? ProUni? ProUni, porque a ideia minha, eu apresentei o projeto, fui derrotado 2 vezes. Qual que era a ideia? Pegar os impostos das universidades particulares, ao invés de eles pagarem os impostos, paguem em bolsa. Eu mesmo tenho um projeto para a saúde, que está lá há mais de 10 anos na Comissão de Seguridade Social e Família, esperando
a aprovação. Então, eu sou autor e relator de importantes projetos nesses últimos anos no Congresso Nacional, e o que ajudou um pouco. Mas eu tenho trabalhado essa matéria tributária há muitos anos, só que agora eu sou relator há 1 ano e meio. Sim. E eu estou focando nela como a reforma mais importante dos últimos 50 anos. Mais até do que a da Previdência? Mais, muito mais. Mais que o Plano Real, 3 vezes mais. A Previdência, a expectativa do governo, se aprovasse o projeto original do Arthur, era dar uma receita anual, um ganho de 60 bilhões. A minha proposta dá 400 bilhões por ano de ganho no PIB. Como 1/3 do PIB são tributos, você pode colocar sossegadamente 170 bilhões por ano de tributos a mais. E milhões de empregos. Sim. Entendeu? E tem viabilidade de aprovar porque ela é suprapartidária, ela atende o interesse de todos os partidos na casa, Câmara e Senado, trabalhadores, empresários, auditores, as entidades de OAB, né? Governadores e prefeitos, porque não tem milagre cada um querer resolver o seu problema na guerra fiscal. Tem que acabar com esse modelo caduco que destruiu a economia brasileira. E não tem jeitinho, todos os jeitinhos que fizeram só destruíram a economia brasileira, porque o coração da economia de qualquer país é a estrutura tributária, quanto que o Estado precisa de impostos e de que maneira ele arrecada. Como no Brasil é 1/3, tem países como a Dinamarca que é 50% de impostos. Sim. A França, 40 e poucos por cento, mas aqui no Brasil é 1/3, é 33%. A aplicação lá é diferente também, né? Não, eu estou falando que é o tipo de Estado que você tem. O Brasil é o 22º país da OCDE que mais arrecada, não é o primeiro. Então, o que eu estou propondo é que esse 1/3 da arrecadação seja feita diminuindo a sonegação que custa de perda 500 bilhões por ano de impostos, a renúncia fiscal da guerra fiscal e da renúncia federal, 500 bilhões por ano, o contencioso tributário, que é na justiça e nas disputas judiciais, 2 trilhões de estoque. A dívida ativa, que declara que vai pagar e não paga, 3 trilhões de reais. Que mais? Também tem a burocracia, que custa 60 bilhões por ano para pagar os impostos. E mais a regressividade. O pobre que ganha 2 salários mínimos paga 53,9% de impostos. E o rico que ganha acima de 30 salários paga só 29% de impostos, segundo o IPEA. Então, que a minha proposta começa a mudar toda essa realidade negativa, que é o círculo negativo, e cria um círculo virtuoso da economia. Mais dinheiro nas mãos das pessoas, menor custo de produção, menor carga tributária para todos, vai diminuir o preço dos produtos, vai aumentar o poder aquisitivo das famílias, de milhões de famílias mais pobres, e cria um círculo virtuoso. Consequentemente, mais empregos, mais salários, mais impostos, porque o PIB vai crescer, sem aumentar a carga tributária. Governo federal, estados e municípios terão dinheiro para pôr na saúde, no SUS, na educação, na segurança. Se não for isso, se não fizer, o novo governo já nasce sem nenhuma perspectiva, como aconteceu nos últimos governos. Por isso que o Brasil perdeu o ímpeto de crescimento. Sabia que o Brasil cresceu durante 50 anos a 6,3% ao ano, antes da China e da Coreia serem tigres? De 1930 a 1980, o Brasil foi dos países que mais cresceram no mundo. 6,3% ao ano. Caiu para 2,23%. Né? Não é possível. Claro. O que aconteceu? O meu diagnóstico, que as 3 grandes crises que o Brasil teve, a do Figueiredo. Petróleo, né? Não, a do Figueiredo, 81, 83, o PIB recuou 8,5%. A do Collor, 89, 90, 91, o PIB recuou 7,7%. A da Dilma, 14, 15, 16, o PIB recuou 8,2%. E pior, a crise da Dilma, mesmo ela tendo sido tirada do governo, continua crescendo 1%, porque não tem perspectiva. Se o presidente Michel Temer tivesse patrocinado a reforma tributária, este ano estaria em 6, 7% o crescimento do PIB perante o mundo. Não precisa nem implementar a proposta, só o anúncio. Tá certo, deputado.
Muito Eu obrigada que pela agradeço. sua participação aqui e também nos nossos outros programas, né? O senhor sempre atende de bom grado aqui. a Reforma TV tributária Câmara. já, né? E que Isso. Deus abençoe o Brasil. Eu que agradeço. Eu conversei sobre a reforma tributária e um balanço do mandato do deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Assista esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.